Glória a Deus, glória a Deus. Amém. Põe a mão em seu coração. Nós estamos dando início hoje à nossa campanha Olhos da Fé. Vamos declarar esse cântico ao Senhor. Pela fé posso clamar. Declare isto. Pela fé posso enxergar. Pela fé posso tocar. Declare. Pela fé. Pela fé. Não há muralhas que ficarão de pé diante de mim. Estou firmado e em Cristo pra sempre tenho a luz em mim. Pela fé, pela fé. Pela fé posso mudar. Pela fé posso alcançar. Pela fé posso viver. Declare pela fé. Pela fé. Pela fé. Oh, não há muralhas que ficarão de pé diante de mim. Declare, eu estou firmado. Estou firmado em Cristo pra sempre tenho a luz em mim. Não há muralhas. Não há muralhas que ficarão de pé diante de mim. Estou firmado e em Cristo pra sempre tenho a luz em mim. Pela fé, oh, pela fé, pela fé. Aleluia, aleluia. Levante as suas mãos, levante as suas mãos. Nós estamos dando início hoje a uma nova campanha, a campanha do mês de agosto. E o tema da nossa campanha é pelos olhos da fé. Deus te trouxe aqui nessa noite. Deus está levando a sua igreja nesse mês a olhar para aquilo que Ele tem para nós pela fé. Levante as suas mãos, deixa Deus abrir os seus olhos. Não há muralhas que fiquem em pé diante daquele que tem fé, que tem a fé de Deus para a sua vida. Diga comigo: Senhor, em nome de Jesus, nessa campanha eu vou receber a fé que vem da tua palavra. Amém? Quantos podem aplaudir o Senhor? Pode se assentar, por favor. A palavra de Deus nos ensina em Marcos capítulo 8. Marcos capítulo 8, a partir do verso 22. Há algo interessante aqui nesse texto para nós, para esta campanha, para nos ensinar nesta campanha. Diz assim: chegou
Jesus a Betsaida, e trouxeram-lhe um cego, e rogaram-lhe que o tocasse. E tomando o cego pela mão, levou-o para fora da aldeia, e cuspindo-lhe nos olhos, impondo-lhes as mãos, perguntou-lhe se via alguma coisa. E levantando ele os olhos, disse: vejo os homens, pois o vejo como árvores que andam. Depois disso, tornou a pôr-lhe as mãos sobre os olhos, e fez olhar para cima, e ele ficou restaurado, e viu cada homem claramente. Há um ensinamento da palavra de Deus aqui para nós. Todas as vezes que Jesus orava por alguém, Jesus orava, ordenava, pronto, aquela pessoa era curada, era transformada, era libertada. Mas a palavra de Deus diz que quando ele chegou em Betsaida, tinha ali um cego, que ele tocou 2 vezes. O que nós aprendemos aqui com Jesus e o que nós aprendemos aqui com este cego de Betsaida é que todos os dias nós precisamos pedir ao Senhor: toca os meus olhos a 2ª vez. Quando você conheceu a Jesus, Deus abriu os olhos do vosso coração e do vosso entendimento. Porque quando o homem pecou no Éden, a primeira coisa que acontece é que o homem perde a visão espiritual. A serpente disse para Adão e para Eva: olha, não é bem assim não. Deus sabe que quando vocês comerem deste fruto, seus olhos serão abertos. E era uma mentira, porque o único que pode abrir os olhos do nosso entendimento é o Espírito de Deus. Eu posso ouvir um amém? O único que pode abrir os olhos do nosso entendimento é o Espírito. E a palavra de Deus diz que quando você entrega a sua vida para Jesus, Deus abre os olhos do vosso entendimento. Deus abre os olhos do vosso coração. Mas aí, a Bíblia diz aqui que Jesus orou por aquele cego e ele não via claramente. E é assim, cada dia nós precisamos aprender. Deus, abre os meus olhos para que eu veja claramente. Amém? Esse é um assunto que eu gostaria de conversar com você, e eu quero começar com os olhos. Lá em 2 Reis, capítulo 6, há uma história que eu acho uma das mais bonitas no livro de 2 Reis. Está Eliseu e o rei da Síria fica sabendo que Eliseu trazia revelação para o rei de Israel de tudo o que acontecia. E o rei da Síria mandou investigar quem que estava dedurando eles, quem que estava contando os segredos do rei, porque Israel ficava sabendo antes. E aí eles disseram: não, existe um profeta lá em Israel, que Deus revela para ele o que o senhor fala quando o senhor está lá na sua cama, quando o senhor está lá deitado sozinho, pensando, maquinando. Deus revela para Eliseu. E aí, a Bíblia diz aqui que ele mandou então um exército, para prender Eliseu. E olha o que acontece quando chega lá no capítulo 6, verso 14. Enviou para lá cavalos e carros, um grande exército, os quais chegaram de noite e cercaram a cidade. E o servo do homem de Deus se levantou muito cedo e saiu. E eis que um exército tinha cercado a cidade com cavalos e carros. Então o servo lhe disse: ai, meu senhor, estamos perdidos. Ai, meu senhor, o que faremos?
E aí Eliseu olha para ele e diz: não temas, porque são mais os que estão conosco do que os que estão com eles. E olha o que acontece aqui, e é o que vai acontecer com você nessa campanha. Só quem disse amém vai receber. Ô Sandra, eita! E ele disse: não temas, porque mais são que estão conosco do que os que estão com eles. E orou Eliseu e disse: ah, Senhor, peço-te que abra os olhos desse moço para que vejas. E o Senhor abriu os olhos do moço e viu, e eis que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. Vamos aplaudir o Senhor. Nessa campanha, Deus vai abrir os seus olhos para que você veja o que Deus está fazendo na sua vida, na sua casa, na sua família, na sua empresa. Deus está fazendo algo. Irmãos, cada campanha que Deus nos dá, não foi invenção dos nossos pastores, não. É o propósito de Deus para esta igreja. Feche os seus olhos e comece a ver o exército de Deus, os anjos de Deus, começando a trabalhar a seu favor. Essa vai ser a nossa oração nessa campanha de agosto, para que Deus abra os seus olhos, abra os olhos da sua fé. Abra os olhos da sua fé. Esse vai ser o clamor, cada dia, dessa campanha. Deus, abre os olhos do meu irmão para que veja, para que veja. Levante as suas mãos bem alto e diga: Deus, abre os meus olhos nessa área da minha vida. Eu não sei qual área você tem clamado, se é na sua área, na sua área emocional, espiritual, familiar, profissional. Eu não sei qual área é. Uma coisa eu sei, que o Deus que abre os nossos olhos, que abre os olhos da fé, está neste lugar, e Ele vai abrir os seus olhos. Amém? Diga para a pessoa do seu lado: meu irmão, Deus vai abrir os seus olhos. Prepare, porque você vai ver. Você vai ver. Amém? Glória a Deus. Nós vamos falar um pouquinho também nessa noite sobre o que é fé. O que é fé? Você precisa entender, em primeiro lugar, o que não é fé. Fé não é sentimento. Ah, hoje eu sinto, amanhã eu não sinto. Ah, hoje eu acordei sentindo tanta fé. Ah, não, hoje eu acordei e parece que minha fé está tão fraca. Isso não é fé, isso é sentimento. Não é fé. Então o que é fé? Vamos lá, o que não é fé? Fé não é religião. Não é, sabe por quê? Porque se fé fosse religião, o Brasil era o país mais cheio de fé do mundo. Porque como tem religião no Brasil. Então, fé não é religião. Religião é apenas um costume moral de determinadas práticas, mas religião não é fé. E religião não traz fé. Agora, nós precisamos entender que fé não é algo natural. A fé que a Bíblia nos ensina, ela é algo sobrenatural. A fé, ela é algo sobrenatural. Por isso, em Hebreus capítulo 12, verso 12, eu gostaria que colocasse na tela. Hebreus 12, 12? Não, anotei errado então, mas não tem problema. Passa um pouquinho, vamos ver.
Não. Eu devo ter anotado errado aqui na minha Bíblia. É Hebreus, em que fala em que Jesus é o autor e consumador da fé. Olhando firmemente para Jesus, autor e consumador da fé. Vamos ver se eles acham lá. Eu anotei errado aqui. Mas ok. O que nós precisamos entender? Que a fé que vem de Deus, o autor e consumador é Jesus. Então, se não tem Jesus, não tem esse tipo de fé. Jesus chega para os seus discípulos e ele diz: tende a fé de Deus, tende a fé do tipo de Deus. Então, existe uma fé bíblica, existe uma fé em que a palavra de Deus nos ensina, que é a fé que vem de Deus. Lá em Marcos capítulo 11, verso 22, Jesus respondendo disse: tende a fé de Deus. Algumas versões dizem tende a fé em Deus. Hebreus 12, 2, eu pus 12, né? É o 2. Tende a fé de Deus. Então presta atenção aqui só um minutinho. A Bíblia não nos ensina uma fé de sentimento. A Bíblia não nos ensina uma fé de religião. Mas o propósito da Bíblia é nos ensinar a fé sobrenatural e a fé que vem de Deus, o qual Jesus é o autor e consumador. Ele é o autor, porque ele é quem dá. E ele é quem confirma, porque ele é o consumador, quem consuma a nossa fé. Ok? Então eu preciso entender isso. Se eu quero andar pela fé que vem de Deus, eu preciso entender que Jesus é o autor e consumador dessa fé. Agora, Paulo ele diz o seguinte: o exercício físico pouco aproveita. Eu lembro que um ano eu fui para a academia, irmãos, segunda, terça, quarta, quinta, só não ia domingo, porque domingo não era aberto. Fui o ano todo, chegou no fim do ano, eu tinha uma batatinha aqui no braço. Uma batatinha, eu falei, meu Deus, o ano todo, só uma batatinha. E Paulo diz, exercício físico pouco aproveita, mas o exercício da fé traz manifestação da glória de Deus. Amém? Então, quando você sai de casa, aqui no Rio não faz frio, né? Está frio esses dias, mas não faz frio. Mas quando você sai de casa e fala, não, hoje eu vou para a igreja, então você está exercitando a fé. Você está exercitando a sua fé. E uma vez que você exercita a sua fé, esta fé pode crescer. E por isso a palavra de Deus diz que a nossa fé, ela tem tamanho. Ela tem tamanho. Sabia que a sua fé tem tamanho? Jesus lá em Mateus capítulo 8, né? Vê os discípulos, está com os discípulos no barco e tem uma tempestade. E Jesus estava dormindo, descansando. E aí os discípulos ficam desesperados e vão, acordam. Jesus, o Senhor não está vendo que a tempestade está aí? Jesus levanta, manda o mar se acalmar. E ele diz o quê? Homens de pouca fé. Por que vocês têm pouca fé? Então a fé eu posso ter muito e posso ter pouco. A fé, ela pode ser grande e ela pode ser pequena, né? Lá em Mateus capítulo 15, chega uma mulher cananeia e pede para Jesus um milagre. E aí Jesus
consciente do seu ministério, ele diz: eu não vim para os gentios, eu vim para o povo judeu. E essa mulher era cananeia. E ele pegou e falou: não é lícito tirar pão dos filhos e dar para os cachorrinhos. Aí aquela mulher falou: eu entendo, Senhor, eu não sou da tribo, de Judá, eu não sou judia, mas uma coisa que eu vejo é que os cachorrinhos também comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Eu estou só pedindo a migalha. Quando Jesus olha para aquela mulher, ele diz: em todo Israel eu não vi tamanha fé. Tamanha fé. Agora, deixa-me dizer algo para você. Existem duas palavras na Bíblia que definem o que é fé. A Bíblia sempre vai nos ensinar, E quando nós lemos no Antigo Testamento, por isso que a gente fala assim, quando nós estamos lendo no hebraico, nós estamos lendo e buscando o sentido espiritual. Quando nós estamos lendo no grego, nós estamos buscando o sentido natural daquela palavra. É por isso que a gente fala, no hebraico estava escrito assim, porque nós estamos dando o sentido espiritual. E no grego está escrito assim, porque nós estamos dando o sentido natural daquela palavra. Existem duas palavras no Antigo Testamento que definem fé. A primeira palavra é emuná. Você já deve ter ouvido isso por aí, A palavra emuná, fé. E o que significa esta palavra? Esta palavra, ela é mais bem definida, exemplificada, do que dar uma definição para ela, do que é fé. Fé é isso, embora a Bíblia nos ensina o que é fé. Mas a palavra emuná, ela dá o sentido seguinte: você está afogando no mar. É bem esse sentido, você está afogando no mar, desesperado, afogando, e de repente vem uma tábua, e você se agarra àquela tábua, e você é salvo. Isso é a fé emuná. Você está desesperado, você está aflito, de repente vem a palavra de Deus e você se agarra à palavra de Deus, compreende, entende, e esta palavra te liberta, te cura, te transforma, porque você se agarrou à emuná de Deus, ou seja, você se agarrou à palavra de Deus. Este é o primeiro sentido da palavra fé. Existe uma outra palavra, ela não é fácil de ser dita e talvez você nunca ouviu, mas é bitachon, que é a mesma palavra para fé, só que ela tem um outro sentido. E vou exemplificar para você entender. A palavra emuná, você se apega à palavra, compreende a palavra, e esta palavra te liberta, te salva. A palavra bitachon, ela já é algo mais profundo. Por exemplo, você tem filho pequeno, você tem bebê, e aquele bebê, ele acorda todo dia chorando, mas de fome, é lógico, te lembrando, mas ele não diz para você: pai, vai trabalhar para comprar alimento para mim. Porque a criança confia de que você, como pai, tem essa responsabilidade de sustentar. Isso é bitachon. Outro exemplo. Essa palavra, ela não é baseada na razão ou experiência. Ela é baseada num estado de confiança. Quando Satanás chega para Jesus, ele diz o seguinte: olha,
todos os reinos, toda a riqueza, toda a glória do mundo, eu posso te dar se você bitachon em mim. Se você confiar plenamente, descansar em mim. É isso que Satanás está falando para Jesus. O adorar ali é esse bitachon, se você confiar e descansar em mim. Jesus diz: só no Senhor teu Deus, bitachon. Só nele você confiará, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento. Por isso Jesus falou: aquele que não tiver fé, como uma criança, bitachon, não pode herdar o reino do céu. A fé emuná nós adquirimos a partir da compreensão da palavra de Deus. Por isso a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra de Deus. À medida que você estuda, à medida que você compreende, à medida que você cresce no conhecimento da palavra de Deus, a sua fé emuná cresce. Mas e a bitachon, que é a fé da confiança? Ela só cresce na adoração. Ela só cresce na adoração, em confiar de toda a sua alma, com todo o seu entendimento, com toda a sua força. Vocês estão entendendo a diferença? Eu posso crescer na fé estudando a palavra, conhecendo a palavra, mas é na adoração que a minha confiança em Deus cresce. E Jesus, ele foi tentado não no seu conhecimento da palavra, mas na sua confiança. Confiança. Por isso a Bíblia diz, e nós acabamos de cantar, né? Pela fé. Pela fé. Qual que é o tamanho da sua fé? Existe a fé grande e a fé pequena. Jesus falou o seguinte: se você tiver a fé do tamanho de um grão de mostarda, você vai dizer a este monte: arranca-te, lança-te no mar, e ele vai, o monte vai mudar. No altar de Deus, Deus está liberando fé para a sua vida. A fé como grão de mostarda, que vai trazer para a sua vida milagres de Deus. No altar de Deus, Deus libera palavras que nos dá fé do tamanho de um grão de mostarda, para que nós possamos receber os milagres de Deus. Abraão foi chamado pai da fé. Por que Abraão foi chamado pai da fé? Romanos capítulo 4. E eu quero encerrar aqui. Romanos capítulo 4. Olha como era a fé de Abraão. Abraão passou a conhecer a Deus, a ter uma experiência com Deus. Romanos capítulo 4. Mas a Bíblia diz também que Abraão começou a praticar algumas coisas. Por isso Hebreus fala que pela fé Abraão, pela fé Isaac, pela fé Jacó, José. E Tiago fala que a fé sem obras é morta. A nossa fé, ela precisa nos movimentar. Primeiro, a conhecer a Deus. Segundo, confiar em Deus.
E uma vez que eu conheço a Deus e confio em Deus, esta fé produz algo em minha vida, ela movimenta algo na minha vida, ela movimenta algo no seu interior. Tiago, falando que a fé sem obra é morta, ele está falando o seguinte: olha, se o seu irmão vem até você com falta de alimento, e você diz para ele: não, irmão, vai que pela fé eu vou orar, Deus vai fazer um milagre na sua vida. Ele falou: a fé sem obra é morta. Se o seu irmão vem com necessidade de alimento, dê alimento. Nós estamos com necessidade de alimento, né, Alexandre? Né? O Sara Social, nós precisamos ajudar algumas famílias, auxiliar algumas famílias. Então, por favor, você, né, exercite a sua fé trazendo alimentos, né? Trazendo alimento para que nós possamos socorrer essas famílias. Falta muito alimento, Alexandre? Nós precisamos ajudar 80 famílias, né? E é lógico que muitos aqui já têm ajudado outras, mas o alimento que você traz, a ajuda que você traz em alimento para o Sara Social, nós socorremos essas famílias. Glória a Deus pela igreja, porque a nossa fé não é algo solto no ar. A nossa fé ela é manifestada através da nossa obra, da prática da palavra e da nossa confiança em Cristo Jesus. Amém? Vamos lá, rapidinho para nós encerrarmos aqui. Abraão foi chamado pai da fé. E por que ele foi chamado pai da fé? Diz lá em Romanos capítulo 4, a partir do verso 16. Portanto, é pela fé, para que seja segundo a graça, a fim de que a promessa seja firme a toda a posteridade, não somente ao que é da lei, mas também ao que é da fé, que teve Abraão, o qual é pai de todos nós, o pai da fé. Verso 17, como está escrito: por pai de muitas nações te constituí. E como é que Abraão manifestou a sua fé em Deus? Diz aqui: perante aquele no qual creu. Ele creu, a saber, o Deus o qual vivifica os mortos e chama as coisas que não são como se já fossem. Quando Abraão coloca Isaac no altar, Deus queria saber se Abraão confiava nele plenamente. Por isso Deus provou Abraão. Deus queria saber se Abraão tinha a fé chamada Bitachon, né? Por quê? Bitachon, né? Por quê? Porque quando ele coloca Isaac no altar, ele estava dizendo: eu confio plenamente no Senhor. Eu confio que se o meu filho morrer, o Senhor vai ressuscitar. Era isso que Abraão estava falando. Era isso que Abraão estava falando. E aí ele diz aqui que ele cria que Deus vivifica os mortos e chama as coisas que não são como se fossem. Ele não era pai de nação e Deus chamava ele pai de nação. Sara era estéril e Deus chamava ela de mãe de nações. Porque Deus chama as coisas que não são como se fossem. E aí continua: qual em esperança creu contra a esperança. Como pode? Se você está esperando, é porque tem uma possibilidade. Ele sabia que não tinha possibilidade alguma, por isso a Bíblia diz aqui que ele creu contra a esperança, porque naturalmente falando, não havia esperança para o velho e para a velha, Abraão e Sara, que é o que diz a palavra. E aí diz no verso 19: e não enfraquecendo na fé, não atentou para o seu próprio corpo já amortecido, pois já era de quase 100 anos, nem tampouco para o amortecimento do ventre de Sara. Ele não olhou para o natural, porque aquele que confia em Deus não olha para o natural. Aquele que confia plenamente, descansa como criança no colo da mãe e do pai, não olha para o natural. É isso que Abraão fez. E não duvidou da promessa de Deus por incredulidade, mas foi fortalecido na fé,
dando glória a Deus. Todas as vezes que você dá glória a Deus, a sua fé é fortalecida, você sabia? Tem gente que enfraquece a sua fé murmurando, e a gente vê eles exemplos no povo de Israel. Murmurava, aumentava o problema. Mas a Bíblia diz que você quer ver a solução de Deus, aprenda a dar glória a Deus. Glória a Deus. Jeová Jireh. Ih, não deu certo. Jeová Jireh, Deus proverá. Eu lembro de um pastor, amigo meu, homem de fé. Eu já contei essa história aqui. Ele precisava de um dinheiro e ele saiu de casa falando: Deus, eu preciso desse dinheiro. E ele tinha que fazer uma caminhada, tipo daqui mais ou menos no terreirão. E aí ele foi: Jeová Jireh é o Deus que provê, Jeová Jireh é o Deus que provê, Jeová Jireh é o Deus que provê. Quando chegou lá no centro da cidade, uma irmã encontrou com ele e falou: pastor, estou te procurando faz uma semana, estou com um dinheiro aqui para te dar, que Deus falou para mim te dar. Aí eu falei: poxa, né? Eu falei: se funcionou com ele, tem que funcionar comigo também, né? Aí nós fomos para Brasília, eu, Amélia, Bispa, Cláudia de Belo Horizonte, fomos de carro naquela época. Passamos num buraco, furaram os 2 pneus. E o pneu só tem um step, o carro só tem um step. Eu ia trocar e o outro ia ficar furado. Eu falei: meu Deus. E ela falou: o que nós vamos fazer? 6 horas da tarde, escurecendo aquelas estradas de Brasília deserta. Eu: Jeová Jireh, o Deus que provê. Eu lembrei do irmão: Jeová Jireh, o Deus que provê, Jeová Jireh, o Deus que provê. Nisso saiu uma Brasília assim do meio do mato e ofereceu ajuda. Falou: olha, o posto mais próximo é 15 quilômetros. Vamos fazer o seguinte: eu vou tirar os pneus, levo para arrumar e vou trazer. Aí a bispa falou: e se eles não trouxer o pneu? Aí eu falei: aí Jeová vai ter que girar de verdade. Pensei comigo, né? Pois ele levou, mandou consertar, trouxe os pneus, paguei para ele e nem pus a mão para trocar, porque Jeová Jireh é o Deus que provê. Aleluia. Aí a Amélia fala: e aí, como é que nós vamos fazer? Jeová Jireh. Aprendi a falar: Jeová Jireh é o Deus que proveu, não é o Deus que vai prover. Ele já proveu, Deus já proveu. Deus já proveu a fé que você precisa. Irmãos, nessa campanha Deus está liberando fé para a sua vida. Fé para que você conheça Deus, compreenda a vontade de Deus, e fé para que você confie plenamente. Era esta a fé de Abraão. Não duvidou da promessa de Deus por incredulidade, mas foi fortificado na fé, dando glória a Deus, porque estava convicto, certíssimo, de que o que tinha prometido também era poderoso para fazer. Fique em pé no seu lugar. Em nome de Jesus, fique em pé no seu lugar. Deus te trouxe para esta campanha porque Ele quer aumentar sua fé no conhecimento, na compreensão da palavra de Deus, mas Ele também quer que você aprenda a confiar plenamente. Nós estamos aqui nessa noite com sementes de mostarda no altar. Se a sua fé for pequena como esse grão de mostarda, você vai dizer a este monte, a essa dificuldade na sua vida, você vai dizer, e Deus vai fazer um milagre. Pode sair do seu lugar, venha pegar a sua fé, o seu grão de mostarda, você vai pôr na sua Bíblia, volta para o seu lugar, põe no meio da sua Bíblia, né? Mas segura na mão, e creia que Deus está liberando fé. Não venha buscar algo qualquer, venha no altar e fala: Deus, eu estou pegando aqui a fé que o Senhor tem para a minha vida nesta campanha, a fé que eu preciso para esta campanha, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Vamos declarar, pela fé, pela fé. Pela fé posso clamar, pela fé
posso enxergar. Aleluia. Pela fé posso tocar. Pela fé. Profetize isto. Pela fé. Não há muralhas que ficarão de pé diante de mim. Estou firmado em Cristo pra sempre. Tenho a luz em mim. Levante a sua semente. Levante as suas mãos. Comece a orar. Diga: Senhor, a tua palavra diz que se a minha fé for pequena, como um grão de mostarda, grandes coisas vão acontecer na minha vida. Diga para Deus, fala: Senhor, faça com que minha fé cresça. Oh Deus, nessa campanha, libera a fé que eu necessito para este milagre. Diga para Deus: Senhor, libera a fé no meu coração. Libera, Senhor, a fé que me traz compreensão da Tua palavra, entendimento da Tua palavra. Mas libera, Senhor, também a confiança plena, a confiança total de que o Senhor, se o Senhor falou, o Senhor vai cumprir. E se o Senhor prometeu, é certo que o Senhor vai fazer. Levante as suas mãos. Pai, a Tua boa palavra foi anunciada, a Tua boa palavra foi pregada nessa noite. Senhor, abre os olhos do meu irmão, da minha irmã, e que o Senhor libere a fé que a Tua igreja precisa para esses tempos, para esse momento. Cada pessoa que está nos ouvindo, cada pessoa que está nos assistindo, libera a unção da fé. Põe a mão nos seus olhos e diga para Deus: abre os meus olhos, Senhor. Abre os meus olhos espirituais, como o Senhor abriu os olhos daquele moço. Abre os meus olhos nessa noite, para eu ver o livramento do Senhor, para eu ver, meu Pai, o milagre do Senhor, para que eu veja a vontade do Senhor na minha vida, em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer sobre ti o seu rosto, que o Senhor tenha misericórdia de ti e abra os seus olhos para que você receba a fé que vem dos céus, a fé sobrenatural, a fé da palavra do Senhor, em nome de Jesus. Quantos podem dizer amém? Quantos podem dizer amém? Quantos podem dizer amém? Aleluia!